Nesta noite nós iremos pensar, pela graça de Deus, nesta relação de Deus conosco, nesta relação de Deus com você, com a sua história, com a sua caminhada, com o seu coração, com os seus pensamentos, com as suas certezas e também com as suas dúvidas. Nós pensaremos também sobre o chamado de Deus. Eu gostaria de inicialmente mencionar que o chamado de Deus, ele é pessoal, ele é intransferível e ele é inquestionável. Ele é pessoal porque Deus chama gente, Deus chama pessoas como você e eu. Deus não chama coisas, nem estruturas, nem instituições. Deus chama pessoas como você, com a sua história, com os seus dons, com o que Ele colocou na sua vida para ser sal da terra e luz do mundo. Portanto, o chamado de Deus, ele é pessoal. Mas é também intransferível, porque aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você não pode terceirizar, você não pode transferir, você não pode ceder para outra pessoa ser e fazer o que Deus espera de você. O relacionamento e o acordo entre Deus e você é um acordo único na sua história. Portanto, este chamado de Deus, ele é pessoal, ele é intransferível, mas ele é também inquestionável. E é inquestionável porque quando Deus fala, ele se faz ouvir. Nós ouvimos muitas vozes, nós temos muitos pensamentos, há muitas portas abertas ou fechadas perante nós, mas quando Deus fala, ele se faz ouvir. E a minha oração nesta tarde, para esta noite, foi justamente esta: que Deus pudesse falar de maneira inquestionável com o seu coração e com o meu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus, ele está falando conosco ao longo dos anos e no fim dessa semana, e o que eu quero crer que o Espírito Santo está fazendo é preparando os nossos corações para a obediência. E parece-me que este é o padrão de Deus. Deus primeiro nos prepara para obedecer e depois nos mostra o caminho. Então, se não há clareza ainda em seu coração sobre a missão de Deus para você e o próximo passo para a sua vida, esteja certo, é porque o Espírito Santo ainda está quebrantando o seu coração e preparando a sua vida para, ao ouvir a voz inquestionável de Deus, obedecer. Amém. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Amém. Porque nós temos um desejo. Aleluia. E o desejo é este: fazer a vontade de Deus. Fique de pé comigo mais uma vez e abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. E com isso em mente, que o chamado de Deus é pessoal, é intransferível e é inquestionável, nós iremos ler a palavra inquestionável de Deus. Em Mateus capítulo 28, nós vemos a narrativa de um encontro dos discípulos. Neste caso eram 11 discípulos, Judas não estava mais entre eles. O encontro dos discípulos com o Senhor Jesus. E algo que nós aprendemos na Bíblia, nas Escrituras, é que todo encontro com Jesus é um encontro de transformação. Ninguém sai de um encontro com o Senhor Jesus e permanece o mesmo. Eu creio que nós não iremos ler nessa noite essa palavra e sermos os mesmos. Amém. Não porque estamos aqui entre irmãos conhecidos, nessa igreja abençoada, não somente isto, mas porque é o encontro com Jesus. Aqui em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, nós vemos que os discípulos, 11 discípulos, Jesus havia morrido, e depois de 3 dias havia ressuscitado. Os discípulos não sabiam disto. Jesus se revelou às mulheres e enviou uma mensagem: chame os 11 discípulos, que eu quero encontrá-los em um monte lá na Galileia. Os discípulos ouvem essa mensagem, e o texto que nós iremos ler narra justamente este encontro final dos discípulos com o Senhor Jesus. Me impressiona algo nesse
texto, antes do encontro, quando lemos aqui no versículo 16 de Mateus 28: e seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quem marcou o encontro foi Jesus, quem chamou foi Jesus, quem preparou o momento foi Jesus, quem preparou essa noite para a sua vida e para a minha vida foi o Senhor Jesus. Agora os discípulos, eles no versículo 17 nós lemos: e quando os discípulos viram Jesus, eles o que, irmãos? O adoraram. Mais alguns duvidaram. E pense comigo nesse momento. Nós estamos falando aqui sobre aqueles 11 homens que caminharam com Jesus por 3 anos inteiros. E eles viram Jesus fazendo todas as coisas. Eles ouviram Jesus pregar a palavra do reino. Eles viram Jesus curando os enfermos. Eles viram Jesus expulsando demônios. E eles viram Jesus até ressuscitando mortos. Mas eles aqui viram Jesus, adoraram, mas alguns duvidaram. Isso me impressiona porque ninguém caminhou tão próximo de Jesus como estes 11 discípulos. Isso nos mostra que Jesus, ele não chama os fortes e os prontos. Ao contrário, Jesus chama os fracos e vai fortalecendo ao longo da caminhada. E esta é a verdade sobre a minha vida e a sua vida nesta noite. Talvez estejamos enfraquecidos, duvidosos, temerosos, problemáticos, enfermos, e é gente assim que Deus usa, Deus chama, e Deus envia, e Deus vai fortalecendo à medida que nós caminhamos. Aleluia. Preste atenção nisso, é na caminhada que nós vamos caminhar em nome do Senhor Jesus. Mateus 28, Jesus se encontra com os discípulos. No versículo 18 nós lemos assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor Jesus escolhe aqui repetir a palavra toda, todo ou tudo 4 vezes. E eu vou reler com vocês, e vocês vão prestar atenção nessa ênfase repetida 4 vezes pelo Senhor Jesus. Versículo 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: o que, irmãos? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Toda a autoridade, todas as nações, todos os mandamentos, todos os dias. Curva a sua cabeça e olha ao Senhor. Ó Pai, nós te louvamos porque o Senhor é tremendo e não há outro Deus. Nós não estamos aqui por uma escolha de seguir ao Senhor entre outros senhores, pois há um só Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. Não há outro caminho senão a Ti. Nós estamos aqui, ó Deus, porque nós dependemos inteiramente do Senhor. E aprove ao Senhor chamar a Tua igreja, e nós somos a Tua igreja, para fazer parte da Tua missão. Ó Deus, o Senhor chamou esses 11 homens temerosos, duvidosos, quebrados. E o Senhor chama gente como nós. E nós queremos, ó Deus, e falamos de todo o coração, nós queremos fazer a Tua vontade. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Você pode se assentar, por favor, com a sua Bíblia aberta comigo. Em Mateus capítulo 28. Toda a autoridade. Diga comigo, toda a autoridade
todas as nações, todos os mandamentos e todos os dias. Jesus se aproxima daqueles 11 discípulos que representam a igreja do Senhor Jesus, que representa a sua vida e a minha vida, com toda a nossa história, com nossos altos e baixos, com a nossa fé e a nossa dúvida, com a nossa vitória e o nosso fracasso, com a nossa caminhada e trajetória. E para aquela igreja do Senhor Jesus, Jesus lança esse desafio que passa a ser conhecido na história da igreja como a grande comissão. E Jesus diz a estes discípulos a primeira palavra de Jesus, e preste atenção nisso comigo nessa noite. A primeira palavra de Jesus não tem a ver com nações e povos, nem com línguas, nem com a igreja, nem com a humanidade, nem com o planeta Terra. Tem a ver com autoridade. O fundamento da grande comissão não é a igreja, mas é Jesus. Não é o homem, mas é Deus. Não é o trabalho missionário, mas é a atuação de Deus. O fundamento deste convite e dessa comissão de Jesus é justamente este. Ele se aproxima da sua igreja, ele olha para os discípulos e ele diz: a principal verdade é esta: eu, Jesus, tenho toda a autoridade. E ele explica de maneira bem específica aqui. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus não está falando sobre alguma autoridade. Jesus não está falando que ele tem autoridade na sua vida quando as coisas vão bem, e que ele tem autoridade na sua vida quando você é fiel e obediente, que ele tem autoridade na sua vida quando você consegue alguma coisa de sucesso. Jesus está falando que ele tem toda a autoridade, nos altos e nos baixos, no momento em que somos fiéis e até quando somos infiéis. Jesus tem autoridade final sobre o seu coração e a sua casa e a sua igreja e a humanidade e até mesmo sobre o inferno. Jesus tem a última palavra. Aleluia! Foi dada ao Senhor Jesus e ele possui toda a autoridade. E quando pensamos na igreja, nós precisamos entender isso, que a autoridade de Jesus é a autoridade da igreja. A igreja tem autoridade espiritual, irmãos, porque Jesus tem autoridade espiritual. Mas a igreja só tem autoridade espiritual para fazer uma única coisa: a vontade de Deus. Enquanto nós estivermos na vontade de Deus, nós estamos cobertos da autoridade do Senhor Jesus sobre a sua igreja, que somos nós. Nós não temos autoridade espiritual para fazer qualquer coisa que venha à nossa cabeça, para inventar qualquer ministério, para começar qualquer atitude. Não pense que por você ser crente e salvo e tem o Espírito Santo, que você tem autoridade ou liberdade para fazer qualquer coisa. Você não a tem. Você só tem autoridade espiritual para fazer uma coisa, que é a vontade de Deus. Por isso que a pergunta que deve vir à nossa mente no final de cada dia é justamente essa: qual é a vontade de Deus para este momento da minha vida? Quando nós pensamos sobre a autoridade espiritual, esta teologia bíblica, esse ensino bíblico de autoridade espiritual, possui dois efeitos diretos sobre a igreja. O primeiro efeito é o seguinte: se eu creio, preste atenção comigo nisso, se eu verdadeiramente creio que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas da minha vida, da minha caminhada, da minha família, do meu emprego, do meu ministério, da minha igreja, se eu creio que Jesus tem toda a autoridade espiritual, o primeiro efeito sobre a nossa vida é de descanso. Eu vou descansar no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Fraco demais? Amém, irmãos? Amém. Se Deus tem toda a autoridade e nada na sua vida escapa da autoridade de Jesus, Ele pode fazer qualquer coisa que Ele queira fazer. O
primeiro efeito é este: você pode ir para a sua casa hoje à noite, colocar a sua cabeça sobre o travesseiro e conversar com a sua alma, dizendo: descansa, minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. Amém. E eu não sei como você veio para este encontro Povos e Línguas nesta noite. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua alma, eu não sei se tranquilo ou intranquilo está o seu pensamento, mas eu gostaria de lhe encorajar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a você verdadeiramente crer que Jesus tem total autoridade sobre tudo em sua vida. Amém. E crendo nisso, você pode voltar para a sua casa hoje à noite e descansar a sua alma. É Deus quem cuida de nós, é Deus quem cuida do contexto da nossa vida, é Deus quem está no nosso amanhã, é Deus que abre ou fecha aquela porta, é Deus que provê o sustento, é Deus que cura o corpo enfermo, é Deus que tem o inimigo, o nosso inimigo, em suas mãos. É Deus quem tem a última palavra. Deus não tem, Jesus não tem alguma autoridade, Ele tem toda a autoridade. Então o primeiro efeito é este: descanso no Senhor, porque nós dependemos de Deus. Mas se por um lado sem Deus nada acontece, isso é verdade, sem Deus nada acontece. Por outro lado, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar, não há família tão quebrada que Deus não possa restaurar, não há filho tão perdido que Deus não possa trazer de volta, não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar, não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Se sem Deus nada, isso é verdade. Por outro lado, com Deus qualquer coisa pode acontecer. E este é o segundo efeito, quando nós passamos a crer na soberania e na autoridade de Jesus. Se por um lado eu descanso no Senhor Jesus, por outro lado eu tenho grande expectativa de que Jesus pode fazer a qualquer momento alguma coisa nova e alguma coisa boa. Sabe aquela oração que você faz já há 3 semanas, há 2 meses, talvez há 2 anos? Se Deus se agradar, Deus pode ouvi-la nesses próximos dias. Sabe aquela pessoa pela qual você ora e evangeliza na sua casa e você espera ver uma verdadeira conversão? Deus pode quebrar aquele coração nesses dias. Sabe aquela porta que está fechada e você não entende, mas você descansa no Senhor e diz: o Senhor é o Senhor das portas. Se o Senhor quiser, o Senhor abre. Deus pode abrir em nome de Jesus nesses dias. E parece que este é este dualismo bíblico no qual nós somos ensinados a viver. Por um lado descansando, por outro lado esperando. Por um lado com paz no coração, eu descanso no Senhor, e eu creio no Senhor, e eu vou dormir nessa noite bem, em nome do Senhor Jesus, com o coração e a alma descansados. Mas por outro lado, no final da noite, com a cabeça sobre o travesseiro, o último pensamento em paz no meu coração que deve vir é este: se Deus quiser, amanhã coisas novas e boas podem acontecer. Descanso e expectativa. E isso só é possível por causa de uma coisa: Jesus tem toda a autoridade. Diga comigo: toda a autoridade. Toda a autoridade. E porque Jesus tem toda a autoridade, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos revestidos desta autoridade. E isso é fantástico, porque no momento em que você faz a vontade de Deus, você está coberto com a autoridade de Jesus. Aleluia. E é por isso que aqueles homens e mulheres tímidos, despreparados, talvez até mesmo incapazes, de repente corajosos, valentes, e fazem aquilo que ninguém espera que seja feito. Não é porque eles se transformaram de repente em alguma coisa diferente, mas é porque eles estão na vontade de Deus, cobertos da autoridade de Jesus. Aleluia. Eu não sei quantos de vocês acompanharam, alguns anos atrás foi noticiada a prisão de um juiz, seria o equivalente a um juiz federal chinês. Era um homem de Deus, talvez uns 4 anos atrás, no interior, na província da China.
era um homem crente, e ele não apenas era crente, mas ele resolveu pregar o evangelho no seu trabalho. E a província, ou a liderança daquela província chinesa, chegou à conclusão que deveria fazer daquele homem um exemplo para intimidar a fé cristã naquele lugar. E resolveram prender aquele juiz federal chinês. Não apenas prender, resolveram humilhá-lo. E a sua casa ficava de um lado da cidade e a prisão ficava no outro extremo da cidade. E eles marcaram um dia e anunciaram para a cidade inteira que aquele homem seria preso. E naquele dia à tarde, em um dia de semana, cidade movimentada, na avenida principal da cidade, eles bloquearam a avenida para trazer aquele homem preso, escoltado por 4 soldados. Mas não apenas escoltado, mas escoltado a pé. E ele viria passando para ser humilhado por aquela avenida principal, para que os cristãos fossem intimidados. Nós não queremos aqui crente falando abertamente de Jesus. Esta seria a mensagem. E um jornalista cristão norte-americano estava presente. Ele não apenas presenciou, mas ele descreveu aquela cena, e foi uma cena diferente. Ele disse que naquele dia a cidade parou. A avenida principal, nenhum carro. As multidões, sob orientação da província, estavam apinhadas à direita e à esquerda daquela avenida, esperando aquele show. Um juiz federal preso. E aparece na ponta daquela avenida o homem preso. Não apenas preso, ele estava algemado. E não apenas algemado em seus pulsos, mas havia também grilhões nos seus tornozelos. E ele andava então com passos curtos. E aquele jornalista norte-americano, ele disse que os soldados que escoltavam aquele homem sabiam que aquele homem, o juiz federal chinês cristão, era um homem de Deus, um homem justo e um homem bom. E eles estavam, os soldados, os policiais, tão constrangidos em algemar e prender aquele homem, que eles tinham as suas cabeças baixas de constrangimento, não levantavam a sua face, 2 à sua direita, 2 à sua esquerda. O jornalista disse que a multidão que esperava e via aquele juiz cristão ser preso, tão constrangida estava a multidão, que eles não levantavam também a face. O homem ia passando, eles abaixavam a cabeça, constrangidos. Um homem bom e um homem justo sendo preso. E o jornalista disse: a única pessoa que tinha a sua cabeça erguida era o juiz federal chinês cristão. E ele disse, não apenas ele tinha a sua cabeça erguida, mas ao caminhar por aquela avenida, algemado, ele levantava de vez em quando seus braços, e ele gritava bem alto: eu amo o Senhor Jesus. Aleluia. Eu amo o Senhor Jesus. Eu Glória. Amo o Senhor Jesus. Aleluia. E aquilo que seria a maior humilhação de um cristão chinês se tornou no maior testemunho de Cristo naquela cidade. Aleluia, é assim mesmo. Agora preste atenção nisso. Aquele juiz cristão não teve a coragem de dar esse testemunho porque ele era bom, porque ele tinha uma capacidade diferente da sua e da minha. Ele o fez porque ele estava revestido da autoridade de Jesus. Quando nós estamos caminhando na vontade de Deus, nós somos revestidos da autoridade de Jesus. Jesus disse: toda autoridade. E ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Amém. Toda autoridade, diga comigo: toda autoridade. Todas as nações. Todas as nações. E Jesus repete aqui algo que ele deixou bem claro em toda a sua conversa, ao longo da sua vida e ao longo do seu ensino. Jesus deseja algo em relação a todas as nações. Jesus deseja ser conhecido e Jesus deseja ser adorado. Jesus deseja ser conhecido entre todas as nações. É um desejo de Jesus. E Jesus deseja ser adorado entre todas as nações. É um desejo de Jesus. Portanto, Jesus, ele olha para aqueles 11 homens despreparados, temerosos, duvidosos, e ele disse: o negócio é o seguinte, não é Jerusalém,
não é a Galileia. Eles estavam na Galileia. Não é em Samaria, mas o negócio é outro. O negócio são todas as nações. Todas as nações. O que me impressiona é que Jesus manifestou esse desejo de maneira claríssima há 2000 anos atrás. Mas o desejo de Jesus ainda não foi satisfeito. Jamais a igreja de Cristo cresceu tanto como em nossos dias e em nossa geração. Eu moro em Manaus, trabalho com povos indígenas, e apenas na cidade de Manaus há mais de 2.000 igrejas evangélicas, somente em Manaus. Eu vim alguns dias atrás de uma região na Ásia Central, em uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, em que há apenas 30 crentes no Senhor Jesus. Eu vim há 2 ou 3 meses atrás de uma região do Himalaia, onde há 250 cidades sem uma igreja do Senhor Jesus. A realidade é esta. Eu creio, meus irmãos, e pensando nesses dias que palavra usar para expressar isso que eu creio ser bíblico, e a palavra que veio ao meu coração foi esta: injustificável. Eu creio que é injustificável que em nossa geração tenhamos ainda mais de 6.000 povos que não conhecem nada sobre o Senhor Jesus. É injustificável que tenhamos em nossa geração ainda quase 2.000 línguas sem um versículo bíblico em seu idioma, em seu dialeto. É injustificável que em nosso país haja ainda 103 etnias indígenas sem nenhum missionário. É injustificável que haja 2.000 comunidades quilombolas sem uma igreja. 6.000 assentamentos sertanejos sem uma igreja, em que haja cerca de 9 milhões de surdos, ou pessoas com comunidade com problemas de comunicação, e um índice baixíssimo de pessoas que conhecem e seguem o Senhor Jesus. É injustificável. O Senhor Jesus, Ele manifestou a sua vontade de maneira claríssima há 2.000 anos atrás. Eu quero ser conhecido e eu quero ser adorado entre todas as nações. Mas isto parece que está um pouco longe de acontecer, a não ser que o Espírito Santo de Deus faça alguma coisa nova no meio da igreja de Deus. A não ser que Deus sopre de uma maneira diferente em nosso meio. A não ser que homens e mulheres deixem para trás tudo, se necessário for, para proclamar o nome do Senhor Jesus. A não ser que alguma coisa nova e diferente aconteça. Há 2 coisas que nós precisamos relembrar, ou quem sabe aprender nesta noite quanto ao chamado. 2 verdades bíblicas que são complementares. A primeira verdade é a seguinte: todo salvo em Cristo é chamado por Deus. Se você é salvo do Senhor Jesus, Deus te chamou. Deus te chamou para você ser sal da terra e luz do mundo. Deus te chamou para você orar. Deus te chamou para você adorar e louvar o seu nome. Deus te chamou para você ser igreja em comunhão. Deus te chamou para você evangelizar e multiplicar. Se você é salvo em Cristo, você é chamado por Deus. Não é necessário ser um pastor, um evangelista, um missionário, alguém com treinamento teológico para pregar o evangelho. Se você é salvo pelo Senhor Jesus, você é chamado por Deus. Quantos aqui são salvos pelo Senhor Jesus? Aleluia. Diga: nós somos chamados por Deus. Se você é salvo em Cristo, você é chamado por Deus. Amém. Esta é uma verdade, mas é uma verdade que precisa de um complemento bíblico quanto ao chamado. A segunda parte dessa verdade é esta: sim, todos os salvos em Cristo são chamados por Deus, mas no meio de todos, Deus também chama alguns para ministérios específicos.
Todos nessa igreja, pela graça de Deus, que amam e seguem ao Senhor Jesus, são salvos, mas nem todos foram chamados para pastorear a igreja, para liderar a igreja. Portanto, no meio de todos, Deus também chama alguns para ministérios específicos. Você é salvo, é chamado por Deus, mas talvez Deus também tenha um chamado específico para a sua vida. Quem sabe Deus já esteja falando com você, ou com você, ou com você, ao longo dos anos, dos meses, dos dias, ou hoje à noite, eu não sei, dizendo: eu quero que você siga um caminho ministerial específico. E o chamado de Deus, ele é pessoal, ele é intransferível, e ele é inquestionável. Quando Deus fala, ele se faz ouvir. E quando Deus chama para alguma coisa diferente, nada mais enche o nosso coração. Concorda comigo? Quando Deus chama para alguma coisa diferente, nada mais enche o nosso coração. E é justamente a partir desse duplo chamado, em que Deus chama toda a igreja, e no meio da igreja Deus também chama alguns, que a vontade do Senhor vai se cumprindo. Ele quer ser conhecido entre todas as nações. A minha oração nesta noite é que nós saiamos daqui com a claríssima convicção de que, se somos salvos, nós temos a fazer alguma coisa nesta direção de fazer Jesus conhecido entre todas as nações. Alguma coisa. Talvez orar mais, talvez nos envolver mais missionários, talvez apoiar aqueles que já foram enviados, talvez financiar, ajudar financeiramente, talvez mobilizar mais, talvez nos aproximar da igreja, procurar o pastor da igreja nessa próxima semana, da sua igreja, e falar: eu sou salvo em Cristo, eu sou chamado por Deus, como eu posso ajudar a minha igreja local? Eu não sei, mas se nós somos salvos, Deus tem para nós uma missão. Por outro lado, talvez no meio de todos aqui, Deus esteja chamando alguns para ministérios específicos, e eu vou além. Talvez Deus esteja chamando aqui alguns para que a Bíblia seja traduzida em outras línguas, para que igrejas sejam plantadas entre os indígenas, para que o Evangelho seja ouvido na Ásia Central. Talvez Deus chame aqui missionários e missionárias para que a sua vontade seja cumprida todas as nações. Todas as nações. Ele vai além, e ele diz: não apenas eu quero que vocês passem pelas nações. Este não é o chamado de Deus, este não é o envio de Deus. Deus não está comissionando a igreja para ir às nações, mas para, indo às nações, fazer discípulos. E esta é a vontade do Senhor: passando pelas nações, fazer discípulos entre todos os povos, e batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando aos discípulos. Como que você faz o discípulo? Você ensina o discípulo, ensinando aos discípulos todos os mandamentos, toda a autoridade, todas as nações. E Jesus diz aqui: todos os mandamentos. É interessante, ao lermos sobre isso, nós podemos pensar: mas que mandamentos? Jesus ensinou tantos mandamentos. Algumas versões dizem: todas as coisas que vos tenho ensinado. Jesus ensinou tantas coisas, e é verdade que Jesus ensinou muitas coisas, mas eu diria que 3 foram as mais enfatizadas pelo Senhor Jesus, no meu entender. A primeira, amar a Deus. A segunda, amar ao próximo. A terceira, fazer discípulos. De todas as coisas que Jesus ensinou, parece-me que essas foram as mais enfatizadas: amar a Deus, amar ao próximo, fazer discípulos. Jesus diz, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Por que nós não ensinamos todas as coisas que Jesus nos ordenou? Eu creio que o problema não são as barreiras sociais, linguísticas, socioeconômicas, pessoais e assim por diante. Eu creio que a maior barreira da igreja se encontra na própria igreja.
Porque a primeira missão da igreja não é evangelizar. A primeira missão da igreja não é ajudar o necessitado. A primeira missão da igreja não é orar nem adorar a Deus. Tudo isso é importante e é bíblico. Mas a primeira missão da igreja é morrer. O primeiro chamado de Deus para a sua igreja é para que essa igreja possa morrer para si mesma, ao ponto de chegarmos aquele dia e falarmos com o coração aberto: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí vamos começar o caminho de Jesus e o nosso caminho, não o nosso caminho, a vontade de Jesus e não a nossa vontade, o desejo de Jesus e não os nossos desejos. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A primeira missão que Deus lança sobre a sua vida e sobre a sua vida é justamente esta: nós somos chamados para morrer para nós mesmos. Um dos grandes heróis do trabalho social entre órfãos na Inglaterra e do plantio de igrejas é um homem chamado George Miller, aclamado até hoje. E George Miller plantou dezenas de igrejas e fundou diversos orfanatos na Inglaterra e além. E não apenas isso, ele pastoreou a mesma igreja por 40 anos. E não apenas isso, quando ele fez 70 anos de idade, George Miller, ele arrumou um pastor mais novo, colocou no seu lugar e conseguiu 8 líderes para liderar seus orfanatos. Ele foi para o seu quarto, 70 anos de idade, naquela época, e ele disse: Senhor Deus, já sou velho, e eu quero orar ao Senhor dizendo: se o Senhor tiver qualquer outra coisa para mim, o meu desejo é obedecer. E Deus colocou um desafio novo missionário no coração de George Miller. E dos 70 até os 87 anos de idade, George Miller percorreu mais de 30 países e pregou o evangelho diretamente para mais de 3 milhões de pessoas. Aleluia. Aos 87 anos de idade, e até constrangedor, porque lendo a sua biografia, ele dizia que aos 85 anos de idade, ele já estava tão cansado, mas tão cansado, e está até decepcionado com ele mesmo, que ele só conseguia pregar 4 vezes por dia. 85 anos, aí eu pensei: eu tenho que mexer com alguma coisa na minha vida. Maravilha. Aleluia. 87 anos de idade, fim de carreira, fim de ministério. Um jornalista se aproxima de George Miller em uma das suas últimas entrevistas e pergunta: você fez tanto, Deus usou poderosamente na Inglaterra e no mundo, qual é o segredo de George Miller? Ao que ele responde: o segredo de George Miller é que George Miller já morreu há muitos anos atrás. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Esse é o segredo da nossa vida. Deus chama a igreja para morrer para as suas coisas carnais. Meus irmãos, nós precisamos amadurecer e crescer. Nós precisamos parar de picuinhas, de conflitos eternos, de probleminhas na igreja, de panelinhas na liderança. Nós precisamos parar de tentar construir o nosso próprio reino, de mexer com coisas que são carnais, e nós damos uma aura de espiritualidade ao falar. Nós precisamos deixar morrer o nosso ego. Nós precisamos aprender a falar menos sobre nós mesmos e mais sobre o Senhor Jesus. O segredo da igreja que segue a Cristo é uma igreja que já não é a igreja quem vive, mas é Cristo que vive na igreja. E aí as coisas mudam de cores e mudam de significado. Aí o nosso nome já não importa muito, nem aquilo que nós fazemos, nem o reconhecimento que nós teremos, nem o aplauso, e tão menos a crítica. O que vai importar em uma igreja que já morreu e que é Cristo que vive, é que no final do dia o nome do Cordeiro Jesus será adorado. E isto vai encher o nosso coração. E não se engane,
o maior ou a maior barreira para a igreja servir ao Senhor Jesus é a própria igreja, é o nosso coração, cara. Eu estive em uma igreja em São Paulo, alguns anos atrás, vários anos atrás, e essa igreja comemorava seu cinquentenário, 50 anos de existência. Fizeram, como algumas igrejas fazem muito bem, uma festa. Resolveram fazer uma festa o final de semana inteiro. Fui convidado para estar com eles sábado e domingo. Foi uma bênção, uma igreja abençoada, viva, alegre, feliz. No culto de domingo à noite, porque não há festa sem bolo, eles fizeram um bolo. Mas o bolo foi tão bem feito e trabalhado que até atrapalhou o meu sermão. Porque ao lado do púlpito, eles colocaram a mesa, em cima da mesa colocaram um bolo, mas não era um bolo qualquer, era um bolo branco, redondo, com 3 camadas. E toda a igreja tem a mulher do bolo, a mulher que faz o bolo. E essa igreja tinha a mulher do bolo, e ela estava sentada no primeiro banco à esquerda, e o pastor me disse: aquela mulher fez este bolo. Eu falei: é uma obra de arte. Ela teve o cuidado de escrever com glacê dourado nas bordas do bolo o nome completo de todos os pastores que pastorearam a igreja naqueles 50 anos. Era um negócio diferente. Eu pregava e o povo só olhava para o bolo. Ao final daquele culto, o pastor disse: festa espiritual, louvado seja Deus. Nós vamos agora encerrar o culto, mas antes eu gostaria de agradecer as pessoas que colaboraram neste final de semana. E o pastor leu talvez uns 20 ou mais nomes, e ele se esqueceu justamente de quem, irmãos. Isso é uma coisa que nós pastores precisamos aprender: não se esqueça da mulher do bolo. E aí ele disse: vamos encerrar com um cântico e uma oração. Eu desci, sentei-me ao lado daquela mulher e me levantei com ela. Antes ela estava alegre, rosto sorridente, paz no coração, mas agora seu nome não foi mencionado pelo pastor da igreja, no púlpito da igreja, no domingo à noite. Sua face mudou, agora está triste, carrancuda. E o pastor, ele canta, depois ora, e no meio da oração ela começa a murmurar, e murmura tão alto que eu ouço o seu murmúrio. No meio da oração do pastor, ela diz: e tem mais, Deus, ano que vem não tem mais bolo. Sabem o que ela está dizendo, meus irmãos? Em outras palavras, preste atenção, porque a mulher do bolo sou eu e é você. É verdade. Ela está dizendo, em outras palavras: estou disposta a fazer qualquer coisa para Jesus, qualquer sacrifício, desde que eu tenha uma recompensa. Estou disposta a trabalhar nessa igreja sem cobrar nada, mas preciso ter reconhecimento. Eu estou disposta a fazer o inimaginável, mas desde que o pastor me dê um tapinha nas costas e fale: muito bem, você é imprescindível na sua vida. Deus não deseja que nós façamos as coisas certas. Deus deseja além. Deus deseja que nós façamos as coisas certas com as motivações certas. A motivação certa não é sermos exaltados, reconhecidos, aplaudidos. Não é termos o nosso nome escrito em nenhum bolo, em nenhum lugar. A motivação certa é outra. A motivação certa é o nome acima de todo nome. A motivação certa é o Cordeiro de Deus. A motivação certa é o Senhor do Universo. A motivação certa é Jesus Cristo. Amém. E Jesus disse: toda autoridade, comigo, irmãos? Toda autoridade. Ele disse: todas as nações, juntos? Todas as nações. Ele disse: todos os mandamentos, juntos? Todos os mandamentos, toda a autoridade, todas as nações, todos os mandamentos. Agora olhe bem para mim e pense: qual é a reação psicoemocional do coração daqueles discípulos? Eram 11 homens, eram temerosos, eram duvidosos,
idosos, não tinham nenhuma projeção social, não eram ouvidos pelas grandes massas, não eram tidos como líderes religiosos, e Jesus disse: o negócio é toda a autoridade, e são todos os mandamentos. É uma missão impossível, não pode ser feita, ninguém pode fazê-la, a não ser por causa desta última palavra do Senhor Jesus. Jesus olha para os olhos dos discípulos e diz: e eis que estarei convosco todos os dias. Isso aí muda todo o cenário. Isso aí muda a história da igreja, a história da sua vida. O que Jesus está dizendo, olhando para os olhos dos discípulos, eu creio que a palavra é real e a palavra é atual. Então, dizendo, olhando para os seus olhos, os seus olhos, os meus olhos, era o seguinte: vocês jamais estarão sozinhos, jamais. Vocês podem se aventurar fazendo a minha vontade, vocês podem se arriscar nos lugares mais perigosos, vocês podem se expor, se debaixo da minha direção, porque esta verdade, ela é transformadora. Vocês jamais estarão sozinhos. E um detalhe bíblico que é impressionante e necessário: Jesus disse: eu estarei com vocês, mas não estarei com vocês de vez em quando. Eu estarei com vocês todos os dias. Diga aí bem baixinho para você mesmo: todos os dias. Que é assim que Jesus está com você, todos os dias. É assim que Jesus caminha para você, são todos os dias. Você não conhece o seu amanhã, você não conhece nem hoje, eu não conheço nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos, nós não conhecemos o nosso amanhã, mas Jesus está no nosso amanhã, porque Jesus está conosco todos os dias. Se Ele está conosco todos os dias, você crê nisso em nome de Jesus? Amém. Se Ele está conosco todos os dias, não há o que temer. É o Senhor do universo que está conosco. Se Ele está conosco todos os dias, não há o que ansiar. Coloque a sua ansiedade aos pés da cruz de Cristo e diga: eu vou descansar no Senhor. Se Ele está conosco todos os dias, aquilo que você não sabe se vai acontecer, você pode ter grandes expectativas, porque Ele estará lá, naquele dia, naquele momento, no dia mais difícil, na noite mais escura, na enfermidade mais lamentável, quando todos se esquecem de você, Jesus estará lá ao seu lado. E esta é a verdade bíblica talvez mais consoladora de toda a palavra: nós não estaremos sozinhos. Nós não estaremos sozinhos. O chamado de Deus é pessoal, é intransferível e ele é inquestionável. Jesus nos disse: toda a autoridade, todas as nações, todos os mandamentos, e descanse de coração. Todos os dias. Todos os dias. Eu queria concluir trazendo à sua mente a história de um missionário. Eu tenho umas 12 biografias missionárias que enchem muito meu coração, e eu tento revezar entre uma e outra e partilhar com a igreja, porque eu acho que é também inspiração para nós. Na década de 60, Deus chama cerca de 500 missionários americanos em um reavivamento espiritual na América do Norte para a obra missionária. Deus chama 500. Deus invade seminários e universidades, e mais de 500 missionários, em poucos anos, eles saem para o mundo falar do Senhor Jesus. 2 desses missionários saíram do mesmo seminário. Um deles, bastante conhecido por nós no Brasil, que é o Dr. Russell Shedd. Ele sai da América do Norte e vem para o Brasil, e é esta bênção que nós conhecemos até hoje, em nome de Deus. Outro missionário que sai da mesma turma, da mesma época e lugar que o Dr. Shedd, é um rapaz chamado Jimmy Elliot. E esse Jimmy Elliot, ele vai para um outro lugar, um país chamado Equador. E ele não apenas vai para o Equador, mas ele se associa a uma missão chamada Asas de Socorro,
com um piloto, e ele vai com outros 3 pilotos, companheiros, são 4 famílias, 4 homens, 4 mulheres e vários filhos. E eles chegam no Equador, e eles têm a sua atenção chamada para um dos povos mais isolados daquela região e daquela mata, que é o povo Auca. E eles querem alcançar os Auca, e com o avião eles começam a localizar e dizem: ali está uma aldeia da tribo Auca. E depois pensam em parar em um local, começam a fazer contato, e muito tempo se passa até que eles conseguem fazer contato e entrar na aldeia do povo Auca pela primeira vez. Eles deixam as esposas em um lugar seguro com os filhos, e os 4 homens entram para explorar aquela possibilidade missionária, e surpresa, são bem recebidos. Pela primeira vez, um dos primeiros contatos daquele povo com pessoas de fora, e eles são bem recebidos, e passam ali meses, começam a aprender a língua, começam a conviver com o povo, eles vão e voltam, eles chegam a voar com alguns da etnia Auca, eles voam com eles, etc., e começam a ver aquela empatia, aquela afinidade, mas Jim Elliot, ele percebia em seu coração que alguma coisa estava errada. E ele estava sempre ouvindo palavras de outros que conheciam o povo Auca, dizendo: eles já fizeram assim com outras pessoas no passado e depois os mataram. E Jim Elliot, ele tem em seu coração meio pesado, ele escreve uma carta para a sua igreja enviadora na América do Norte. Essa carta é impressionante. Ele diz: orem por nós, porque nós estamos correndo risco de vida. E a igreja, pastor e líderes, escreve uma carta, resposta para o Jim Elliot, dizendo: você volte imediatamente. Você é membro dessa igreja, você é um rapaz que nós valorizamos extremamente, e o negócio é o seguinte: você volta, a igreja é grande, você será o pastor de missões da igreja, e se Deus levantar 100 jovens nessa igreja, nós nos responsabilizamos em treinar e enviar e sustentar esses 100 jovens missionários. Olhem a proposta: você volta e nós enviamos 100 no seu lugar. E o Jim Elliot, ele responde em uma carta ainda mais impressionante. E nessa carta ele começa dizendo, em outras palavras, o seguinte: vocês não entenderam nada. Se vocês acham que eu estou aqui no Equador, numa mata desconfortável, correndo risco de vida, porque é isso que eu quero, isso que eu desejo, vocês não me conhecem e não entenderam nada. Eu só estou aqui por um motivo: eu quero fazer a vontade de Deus. Deus aqui me colocou, e ele não falou nada diferente. E ele termina aquela carta com uma exortação ao seu pastor e líderes, e ele diz: viva de tal forma que ao chegar ao final da sua vida, você não tenha mais nada a fazer para Deus a não ser morrer. Viva de tal forma que ao chegar ao final da sua vida, você não tenha mais nada a fazer para Deus a não ser morrer. Poucos meses depois ele morreu. Ele e seus 4 companheiros foram flechados por índios Auca na beira de um rio, morreram. Foi um desespero para as famílias, um desespero para a missão, e todos pensaram: acabou o ministério entre o povo Auca. As mulheres viúvas, 4, voltam para a América do Norte com seus filhos pequenos, em pranto. E agora acabou-se a história, a esperança. E Deus, mas Deus falou aos seus corações e fez um negócio novo acontecer. Não apenas falou ao coração das mães, mas ao coração dos filhos. E aqueles meninos, ao invés de crescerem traumatizados, eles cresceram com um ardor missionário, dizendo: se Deus nos fortalecer, nós voltaremos lá e pregaremos o Evangelho até aquele povo Auca. E foi assim que Deus fez. Os meninos cresceram, tiveram treinamento missionário, voltaram para o Equador com as suas mães, algumas tias, fizeram uma nova equipe missionária, conseguiram entrar com a equipe na tribo Auca. Dessa vez foram realmente bem recebidos, aprenderam a língua, pregaram o Evangelho, a tribo inteira se converteu ao Senhor Jesus. Aleluia. De vez em quando eu estou em algum congresso internacional e tem lá um irmão da tribo Auca dizendo: Deus nos alcançou.
E o filho de um daqueles missionários vai fazer um batismo, o primeiro batismo, dos alca convertidos. E entra com aquele indígena no rio e se prepara para batizar o indígena. E antes de batizar o indígena, aquele um dos primeiros indígenas convertido, ele segura o braço daquele missionário, filho de um dos missionários que ali morreu, e diz: antes que você me batize, eu preciso confessar algo. Fui eu quem flechei e matou seu pai. Foi ali que ele caiu. E aquele filho de missionário abraça aquele indígena e em soluços ele diz: nós fomos igualmente lavados pelo sangue. Aleluia, amor de Deus. Batiza aquele homem. Deus salva aquela tribo. Aleluia. Hoje é uma tribo missionária. Viva de tal forma que ao chegar ao final da sua vida, isso pode ser daqui a 5 minutos, 5 dias, 5 anos, 50 anos, você não tenha mais nada a fazer para Deus, a não ser morrer em paz, dizendo: a vontade do Senhor Jesus foi feita em minha vida. Curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Eu gostaria de orar. Em primeiro lugar, nós estamos em família, estamos em casa. Quando o povo de Deus se junta, o povo de Deus está à vontade. E eu gostaria de orar, em primeiro lugar, por você, a quem Deus tem falado ao seu coração nos últimos dias. Essa noite que o Senhor lhes dê discernimento. Mostra o próximo passo. O próximo passo. Nós não pedimos por todos os passos, ó Deus, mas mostra sempre o próximo passo com clareza, em nome do Senhor Jesus. Mas vai trabalhando nos corações, para que quando eles virem qual é o próximo passo, eles possam estar prontos para obedecer. Em nome de Jesus nós oramos. Mostra o próximo passo, mas dá também, Senhor Deus, como o Senhor deu a Paulo, intrepidez, para ao saber do próximo passo não ficar indeciso demais, simplesmente obedecer. Mas, ó Deus, nós oramos não apenas por discernimento, nós oramos por perseverança. Começar é mais fácil do que continuar e perseverar. Ó Deus, nós queremos orar sinceramente por esses queridos, dizendo: dê perseverança nesses corações. Coloca assim, Senhor Deus, um espírito de continuidade, de perseverança, de seriedade, para que estejam prontos a pagar o preço que necessário for. Não é para fazer qualquer coisa, mas para fazer a tua vontade. Ó Deus, nós não conhecemos quem está aqui à frente, mas o Senhor conhece. E nós oramos por estes. Quem sabe alguns aqui que nós vemos, pensamos que são irmãos que estão ao nosso lado simplesmente, mas o Senhor vê de maneira diferente. Talvez o Senhor veja aqui a Bíblia sendo traduzida para outras línguas. Talvez o Senhor veja aqui igrejas sendo pastoreadas em Minas Gerais e além. Talvez o Senhor veja aqui plantadores de igrejas entre povos não alcançados. Talvez o Senhor veja aqui professores de teologia e de Bíblia. Talvez o Senhor veja aqui orfanatos sendo construídos, projetos sociais de transformação sendo desenvolvidos. Talvez o Senhor veja aqui um negócio